Olá pessoal, eu sou o professor Amaury Franco, de língua portuguesa, e estou aqui para oferecer a vocês mais algumas dicas de gramática e também agora um pouco de interpretação e até literatura. Vamos falar sobre a antítese e o paradoxo. Duas figuras de linguagem que são muito importantes, muito utilizadas na linguagem poética e, claro, nos textos musicais também, já que os textos musicais são poemas também. E a antítese e o paradoxo acabam complicando muito os candidatos por serem figuras muito semelhantes em alguns aspectos. Vamos então ver a diferença nesse projeto que é o português através da música. E hoje utilizaremos mais uma vez uma música do meu ídolo, o Luiz Maurício dos Santos, mais conhecido como Lulu Santos. Vamos lá? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, de noite não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sonho. Tem certas coisas que eu não sei dizer. A vida é mesmo assim, de noite e não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sonhos. Tem certas coisas que eu não sei dizer e digo. Então, pessoal, a música Certas Coisas do Lulu Santos é repleta, né, de uma linguagem figurada, muito expressiva, muito bonita. Mas com certeza a figura de linguagem que predomina nessa música é a antítese. E em alguns momentos o paradoxo. Para podermos verificar isso, vamos primeiro entender o que é antítese e paradoxo, né? Então, a antítese é a aproximação de elementos contrários. Dessa definição bem simples, porque você vai encontrar uma porção de definições bastante complexas, entendeu? Então, de maneira bem direta ao ponto, aproximação de elementos contrários, principalmente se forem palavras contrárias. Tanto a antítese quanto o paradoxo podem trabalhar com palavras e ideias. Acontece que no caso da antítese, é mais comum que se utilizem palavras contrárias, antônimos, ou palavras ou expressões, tá? E o paradoxo trabalha mais no plano das ideias, ou seja, para que ocorra um paradoxo, não há necessidade de haver palavras opostas, antônimos, mas sim ideias que se choquem no campo da lógica. Vejamos então. Antítese
aproximação de elementos contrários. Aqui eu estou utilizando uma música do Leone, né? Eis que de Abelha, em que ele diz: noite e dia se completam o nosso amor e ódio eterno. Simplesmente palavras opostas. Noite e dia se completam o nosso amor e ódio eterno. O paradoxo ou oxímoro é a síntese de elementos contrários. Repare bem, uma coisa é a aproximação de elementos contrários, é a antítese. Outra coisa é a síntese de elementos contrários. Síntese quer dizer reunião, união. Então vejamos, paradoxo, e também conhecido como oxímoro, é a síntese de elementos contrários, aí é que vem o detalhe da diferença com a antítese, gerando uma ideia ou uma imagem absurda, um contrassenso, né? Uma contradição ideológica. Essa contradição ideológica, esse contrassenso, não ocorre na antítese. A antítese é a pura e simples aproximação de elementos contrários. Rico, pobre, alto, baixo, noite, dia, amor e ódio. E se você observar isso, você vai ver isso na música do Lulu Santos. Olha só. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia, noite, não e sim. Dia, noite, não e sim. Luz, escuridão, som e silêncio. Não há nenhuma contradição ideológica nisso que a letra da música afirma. Apenas são palavras antônimas que estão próximas dentro do texto. Ok? Então esse é o conceito de antítese. Agora, de novo, o conceito de paradoxo. Paradoxo oxímoro. Síntese de elementos contrários, gerando uma ideia ou imagem absurda. Um contrassenso. Então vejamos, por exemplo, a música do Renato Russo, né? Ex-Legião Urbana, e que foi gravada não só pelo Renato Russo, mas também pela Cássia Eller e até por outras pessoas. Na parte em que ela diz assim: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Sem saber que o para sempre sempre acaba. Olha, se é para sempre, então não pode acabar. Há uma contradição ideológica, né? Repare que não há palavras antônimas. Há, na verdade, um contrassenso no campo das ideias. O para sempre sempre acaba. Uma ideia muito semelhante está em um poema famoso, né, de Vinícius de Moraes, poeta, compositor, né, músico, cantor. Ele, Tom Jobim e outros grandes músicos fizeram grandes coisas pela música popular brasileira, principalmente na década de 50 e 60 com a Bossa Nova. Então, num poema de Vinícius de Moraes, ele fala sobre o amor, né? Aliás, em vários poemas ele fala sobre o amor. É uma marca de Vinícius de Moraes. E na última estrofe desse poema, ele diz assim: que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Perceba essa ideia de ser infinito enquanto durar? Então, é porque não é infinito. Se ele considera, né, que esse amor tem um tempo para ser e um tempo para deixar de ser, um tempo para existir e um tempo para deixar de existir, se ele coloca a condição temporal, né, de ser infinito enquanto durar, enquanto dure, existe uma contradição ideológica. Então é porque não há infinitude, não é infinito. É como diz o Renato Russo, né, ao afirmar que o para sempre sempre acaba. Você deve conhecer a música. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Repare que o próprio início já sugere alguma coisa meio, né, paradoxal. Mudaram as estações, nada mudou. Ok, você poderia dizer que nada mudou na nossa vida, no nosso relacionamento. As estações mudaram, primavera, outono, verão. Então é possível entender o que ele quer dizer? Sim, mas de qualquer maneira, ele começa com mudaram as estações e depois nada mudou. E na sequência, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente. Nada mudou, mas está tudo assim tão diferente? Então alguma coisa mudou. Há uma certa contradição ideológica e essa é a essência do paradoxo. Voltemos à música do Lulu Santos. Ó. De novo. Som, silêncio, luz, escuridão, antítese. Dia, noite, não e sim, antítese.
Mas na sequência, olha o que ele diz. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que cala, fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Claro que é possível entender o que a letra está dizendo brilhantemente, num trabalho poético e musical do Lulu Santos. Eu até peço perdão a ele por ter executado no violão tão mal. Eu não sou músico, nem sou cantor, faço isso aqui por um gosto meu e para tornar a aula mais interessante, né? Mas me desculpe aí, os músicos de plantão, eu não toco violão, nunca estudei violão, né? Faço isso aqui por brincadeira. Então veja só, é claro que nós conseguimos entender o seguinte, uma imagem, um gesto, podem valer mais do que 1000 palavras. Sabe aquela pessoa que vive cobrando da outra naquelas discussões de relacionamento, né? Aquele DR? Ah, você nunca disse que me ama. Você não diz que me ama. E a pessoa fala, poxa, mas você não sabe que eu te amo? E a pessoa quer ouvir, ela precisa ouvir. Isso vai de cada um. Isso é normal. Né? Vai de cada pessoa, de cada amante. Acontece que, às vezes, você consegue expressar sentimentos diversos sem dizer uma palavra. Você pode expressar o seu sentimento com o olhar, né? Com uma lágrima, com um sorriso, com uma atitude, com um gesto, de carinho físico que seja. Então tudo que cala fala mais alto ao coração. Não é uma imagem absurda. O que acontece é que a ideia de falar calando, ela gera um paradoxo. Tudo que cala, fala. E aqui, ó, tudo que cala fala mais alto ao coração e silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te falo silenciosamente. Então há uma ideia paradoxal nessa comunhão, né, de coisas contrárias. Eu te falo silenciosamente. É preciso entender que a fala sugere que você emita um som, mas ele consegue falar silenciosamente. O que cala fala mais alto ao coração. A ideia é paradoxal. Muito bem. O barroco brasileiro, e não só o barroco brasileiro, o barroco de um modo geral, é o estilo de época em que mais se verifica a presença da antítese e do paradoxo. É preciso dizer que nenhuma figura de linguagem é exclusiva de qualquer estilo de época. Tanto o barroco quanto o paradoxo foram utilizados e são utilizados até hoje em diversas letras de música e de poemas e até de textos em prosa. É uma figura muito comum, tá? Ou são figuras comuns. Mas Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, foi um baiano que no século XVII fazia poesias satíricas, ironizando o povo brasileiro, seus vícios e males. Daí o apelido de Boca do Inferno. Né? Gregório foi até preso por ser bastante abusado nas suas críticas. Porém, Gregório escreveu todo tipo de poesia, não só as satíricas, mas também poesias que falavam sobre o amor, sobre a efemeridade, né? A transitoriedade da vida. E uma dessas poesias é essa aqui, chamada de A Instabilidade das Coisas do Mundo. Quero que vocês percebam como nesse poema, um soneto do século XVII, e o que é um soneto? É um poema com 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, 2 estrofes com cada verso e 2 estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Verso é cada linha de um poema. Repara como Gregório de Matos Guerra, nessa poesia, que podemos classificar como sendo uma poesia de caráter filosófico existencial, olha como Gregório nos faz pensar sobre a nossa transitoriedade, efemeridade, fugacidade. Vejamos então esse belo poema de Gregório de Matos Guerra. Nasce o sol, e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Claro, por se tratar de um texto do século XVII, tem uma linguagem difícil. Né? É preciso entender o seguinte: o homem barroco vivia sob uma pressão constante da Igreja Católica. Era a época da Contra-Reforma.
momento em que a Igreja Católica combatia a reforma protestante de Martinho Lutero. Então a Igreja Católica precisava estabelecer e reafirmar o seu poder de entidade religiosa. E Gregório de Matos Guerra, inclusive, estudou para ser padre. A fé era algo que estava em sua cabeça o tempo inteiro. Ao mesmo tempo em que ele convivia com as pressões religiosas da igreja, ele também convivia em uma terra onde havia índias e escravas africanas seminuas, havia bordéis. Então Gregório viveu entre o mundo religioso e o mundo terreno, né? O caráter mundano, carnal. E é isso que marca a essência do barroco, né? Essa dualidade. E por isso a antítese é a figura principal, a mais representativa do barroco. A oposição entre o espírito e a matéria, entre o divino e o profano, entre o céu e o inferno, Deus e o diabo, o ser e o não ser. Muito bem, então vamos lá. Nesse momento, o homem barroco tem uma grande preocupação. Ele sabe que vai morrer. E sabe que a sua existência na Terra é muito efêmera, transitória, passageira. E a questão é, o que será de nós após a morte? É o céu ou é o inferno? Essa angústia leva o homem barroco a filosofar constantemente sobre isso. E é o que marca o caráter dessa poesia filosófico-existencial. Ou seja, o poeta reflete sobre o existencialismo, sobre nossa essência, sobre o ser ou não ser. Ser alguém devotado a Deus e à igreja, ou ser alguém mundano, que aproveita os prazeres materiais. E é claro, aproveitar os prazeres materiais pode levá-lo ao inferno. E se ele não aproveitar, e se não houver vida após a morte, oh meu Deus, que dúvida cruel. Tudo isso acontece porque o poeta tem a consciência de que a vida é frágil e passageira. Ou como diria a Igreja Católica, ou diz até hoje, somos pó, e ao pó retornaremos. É bem verdade que algumas pessoas retornam ao pó ainda em vida. Mas isso é outra história. Então olha só, olha como Gregório nos passa a ideia de efemeridade. Nasce o sol e não dura mais que um dia, quer dizer, o sol nasce e não dura. Ó, depois da luz se segue a noite escura, quer dizer, a luz também não é eterna, ela é passageira. O dia dá lugar à noite, em tristes sombras morre a formosura. Não seremos jovens para sempre, não seremos bonitos para sempre. E em contínuas tristezas morre a alegria. O verbo morrer aqui, ele está subentendido. Tá? Então quer dizer, o dia nasce, você faz alguma coisa, uma atividade, um trabalho qualquer, e quando você se dá conta, já é noite. O dia passou e você não sentiu. A vida é assim também. Quanto mais você trabalha, você vive, de repente, a vida está perto do fim. Nada é eterno. Tudo é passageiro, inconstante. E a alegria não é para sempre. O barroco fala muito em tristeza e sofrimento, até por perceber que a vida é muito breve mesmo, entendeu? O Chico Anísio, antes de morrer, estava doente, né? Perguntaram para ele, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, não, eu não tenho medo, eu tenho pena. Você imagina um homem como Chico Anísio, né? Uma carreira brilhante, dezenas de personagens, né? Vários filhos, e de repente tudo se acaba. Acaba para ele, para mim, para todos nós. Essa é a única coisa certa na vida. Então ele começa a questionar, se acaba o sol porque nascia, ou seja, se vai morrer, então por que nasceu? Se é tão formosa a luz, por que não dura? A própria beleza, né? Somos tão jovens, quando temos aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, e depois caímos numa curva descendente. E tudo começa a despencar. É uma verdade. O cabelo fica branco, né? O tônus muscular já não é mais o mesmo. É a vida. Mas no sol e na luz falta firmeza, porque nada é firme na vida. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. Quer dizer, sinta a tristeza na própria alegria, ele começa a fundir. Ele começa com antíteses e começa a fazer uma fusão. Quer dizer, na própria alegria sinta-se a tristeza. Olha a síntese. Duas coisas que vão se juntando. Já vai partindo para o lado paradoxal. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, claro. O mundo começa para cada um de nós sem que saibamos o que será de nossas vidas.
Não temos a certeza se vamos ser felizes ou não, se vamos casar ou vamos ficar solteiros a vida inteira, se teremos filhos ou não, se passaremos no vestibular, no concurso, se teremos sucesso em nossas empreitadas. Não ignoramos nem o que acontecerá conosco quando saímos à rua. Não sabemos nada. Somos ignorantes sobre o momento seguinte. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ou seja, a firmeza não existe em nada. A firmeza só existe na própria inconstância. Olha o paradoxo. A única coisa realmente firme, ou seja, a única coisa realmente certa na vida é a consciência da morte. Desde o primeiro dia em que abrimos os olhos para a vida, a única coisa realmente certa é a morte. A firmeza só existe na própria inconstância. O poeta começa com antíteses e vai terminando em paradoxos. Vamos então resolver uma questão do Enem, uma questão de vestibular, que fala sobre oxímoro ou paradoxo. Oxímoro ou paradoxismo é uma figura de retórica em que se combinam palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Considerando a definição apresentada, o fragmento poético da obra Cantares, de Hilda Hilst, publicada em 2004, em que pode ser encontrada a referida figura de retórica é, ou seja, em que opção se encontra o paradoxo, e não a antítese. Letra A. Dos dois contemplo rigor e fixidez, passado e sentimento me contemplam. De sol e lua, de fogo e vento te enlaço. Letra B. Areia, vou sorvendo a água do teu rio, ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. O bisturi e o verso. Dois instrumentos entre as minhas mãos. Muito bem, vamos ver. Bom, essa questão ela é um pouco ardilosa porque em uma opção existe antítese. E é justamente na opção B. De sol e lua, fogo e vento te enlaço. Sol, lua, fogo e vento. Então não é essa a resposta. Tá? A letra A não tem nenhuma coisa nem outra. Dos dois contemplo rigor e fixidez. Rigor e fixidez pode até ser, de certa forma, algum tipo de sinônimo, dependendo do contexto. Uma coisa rígida, fixa. Né? Passado e sentimento me contemplam. Areia vou sorvendo a água do teu rio. Nem antítese, nem paradoxo. Letra D. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Repara, me deixa viver nessa que morre? Está morrendo ou está vivendo? Essa que morre te pede para viver. Me deixa viver nessa que morre. Não é essa que morre te pede para viver. Me deixa viver nesta que está morrendo. Então você tem uma ideia paradoxal. E essa é a resposta. O bisturi e o verso, dois instrumentos entre as minhas mãos, não tem nem antítese nem paradoxo. Ok? Agora, ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Essa que morre, vive. Quer dizer, a ideia é paradoxal. Reunião de elementos contrários, sintetizando uma ideia que dá origem a um paradoxo. Ok? Muito bem, meus amigos. Então, terminamos aqui nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e até a nossa próxima aula do português através da música. Forte abraço!